Louvar a Deus por esta oportunidade também, nesta tarde. Eu gostava que os irmãos pudessem abrir no livro de Isaías, capítulo 9. E eu sei que os irmãos logo estão a pensar numa passagem que muito conhecemos, no versículo 6, mas eu gostava de destacar o versículo 2, e é aqui que nós vamos iniciar o versículo 2 do capítulo 9 de Isaías. E nesta tarde nós gostávamos de falar, estando nesta época da quadra de Natal, nós queremos falar de algo tão importante na nossa vida. E nós sabemos que não podemos deixar de falar de Jesus, amém? Ele é a pessoa mais importante da nossa vida. Versículo 2 diz, no capítulo 9, Isaías: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Versículo 3, tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que estava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como o dia dos medianitas. Versículo 5. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Até aqui a palavra de Deus, amém? Eu não sei quantos que gostam de luzes. Eu estava-me a lembrar também, quando estava a preparar esta mensagem, do nosso jovem irmão, o obreiro Daniel da Ponte. Eu sei que ele aprecia muito a luz e não sei se vocês tiveram a oportunidade, tive a oportunidade uma noite durante a semana, ou foi no sábado, penso eu e a minha esposa fomos até a Baixa e vimos então a árvore de Natal gigante que há lá, e fomos andando a pé e caminhando, vimos luzes por todo lado, e isto chama-nos a atenção. E desta vez até vimos um grupo de pessoas a juntar-se, nós não sabíamos o que é que estava a acontecer, até houve aqueles cânticos, ao mesmo tempo havia então várias imagens que a luz trazia. Então aquilo que eu quero trazer nesta tarde, e gostaria de partilhar convosco aquilo que Deus colocou no meu coração, é que a luz que brilha faz afastar a escuridão. Amém? E nós precisamos de entender que aqui o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então o profeta Isaías, quando ele escreve estas palavras, foi num tempo profundo de escuridão espiritual e moral de Israel. E nós estamos a viver tempos difíceis, tempos em que nós acreditamos que estamos numa escuridão espiritual. As notícias que aparecem a cada dia não são boas, não são favoráveis, mas nós sabemos que aqui, e olhando para a palavra de Deus, olhando pelo o contexto desta passagem, o povo vivia num momento oprimido e em escuridão, em desespero. Israel enfrentava tempos de guerra, opressão e falta de esperança. E nós tivemos a oportunidade, tive a oportunidade de estar durante este tempo ali em África, e sei que na medida que eu chegava a cada lugar,
principalmente as crianças e os homens e as mulheres também, eles estavam na esperança que eu levasse alguma coisa nova para eles, algo que pudesse tocar nas suas vidas. E nós sabemos que estamos a viver tempos que as pessoas ainda esperam que haja alguém que lhes traga uma nova esperança. Amém? Aleluia! Então nós vemos no meio da escuridão, Deus prometeu esta luz. Esta luz nós sabemos que é Cristo Jesus. Amém? É Cristo Jesus, o Salvador, que viria para transformar as trevas na claridade e a tristeza na alegria. Não é isso que acontece connosco. Não é isso quando nós podemos fazer uma retrospectiva da nossa vida e nós podemos ver aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Mas Deus, na sua infinita graça, Ele enviou uma promessa. E quando aqui vemos no versículo 2, que diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Não viu uma pequena luz, mas viu uma grande luz. Esta promessa apontava, aleluia, para o nascimento de quem? De Jesus, amém? Jesus, a luz do mundo. No Natal nós precisamos celebrar. Precisamos celebrar pelo nascimento de Jesus, a luz do mundo. Nós precisamos celebrar porque é chegada a luz que faz afastar as trevas. Nós precisamos celebrar Jesus que afasta a escuridão, que afasta todo o sofrimento, tudo aquilo que o homem e a mulher estão a viver, sem esperança, sem um caminho de claridade. Nós sabemos, nós precisamos que esta mensagem vai além da lembrança do nascimento de Cristo. É chamado para vivermos também como portadores. Aleluia. E vamos ver mais à frente, nós somos portadores desta luz para o Natal. Não é apenas um invento do passado, mas é uma missão que é contínua. Aleluia! Chegamos em um ano 2025, querendo Deus, iremos estar com a família, iremos abraçar alguém que esteja sozinho, porque não queremos que este irmão, aquela irmã, vive sozinho, mas que esteja connosco, pelo menos sentir parte desta grande família. Amém? Quantos desta tarde podem dizer que fazem parte de uma grande família? E esta família é a família de Deus. Amém? Em primeiro lugar, a promessa da luz. O povo andava em trevas e viu uma grande luz. Então o povo, ele andava em trevas. As trevas falam de quê? Falam de um povo sem Deus. Falam de um povo que está confuso. Fala de um povo que está com medo. Como é que as pessoas estão? Como é que as pessoas estão a viver? Como é que está o teu colega de trabalho? Como está o teu colega da escola? Como é que ele está a viver? Sem Deus, estão na escuridão. Sem Deus, estão nas trevas. Sem Deus, eles vivem numa confusão. Sem Deus, eles vivem com medo. Mas damos graças a Deus que nós que estávamos nas trevas, nós fomos transportados, aleluia, para esta maravilhosa luz. Amém? Que é Jesus, amém? Para a luz. As trevas representam o pecado, a ignorância espiritual, a injustiça, ou o desespero. Mas no meio da escuridão, quando o homem se afasta, Deus prepara, aleluia, um novo amanhecer. Amém? Aleluia. É tão bom quem pode e tem esta oportunidade. Lá na terra dos meus sogros, eu tenho a oportunidade de ver pela manhã o amanhecer, no meio daqueles montes, ali na barragem ao longe, nós podemos avistar o amanhecer. É lindo, é bonito. Então Deus prepara um novo amanhecer. O Natal é a prova de que Deus cumpre as suas promessas. Aleluia. Quando tudo parecia perdido, quando o homem estava longe de Deus enviou o seu Filho para trazer o quê? Trazer esperança. Para trazer o quê? Trazer perdão. Para trazer o quê? Trazer uma vida nova. É isto que acontece connosco e estamos em processo. Talvez a tua vida, aqueles que estão aqui, aqueles que nos estão a acompanhar através da stream, da internet, talvez estejas a passar tempo de escuridão, momentos de aflição, de dúvida, de tristeza ou medo, mas lembra-te que há uma promessa de Deus. Há uma promessa de Deus também para a tua vida. Aleluia, há uma promessa, porque nós sabemos, há luz no fim do túnel.
Aleluia! Glória a Jesus. Nós podemos ver, eu não convido a ninguém a fazer isso, mas lembro há uns anos bem atrás, às vezes quando estava a andar com o carro, em certos lugares, claro, com não muito movimento, eu desligava as luzes para ter a sensação de andar de carro à escuridão. Mas tinha que acender a luz outra vez. Porque há aquele momento que nós sentimos, parece, já não vemos nada, não conseguimos ver nada. Mas quando sentimos a luz acender do carro, nós sentimos que estamos no caminho. Amém? É isto que acontece na nossa vida. Natal é um anúncio de uma esperança para o homem que nasceu. Diz a palavra de Deus em Isaías 61, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A presença de Deus sobre ti, a luz prometida por Deus não ficou distante, ela veio até nós, encarnou na pessoa Jesus Cristo, aleluia. E por isso é este Jesus que nós conhecemos, é este Jesus que nós amamos, amém, aleluia. Mas não é apenas a luz que eles viram, mas também vemos que a chegada da luz, o povo andava em trevas e viu uma grande luz, mas o povo viu uma grande luz. Esta luz é uma realidade presente em Cristo. A luz de Cristo revela o que está muitas vezes escondido, mas Ele vem. Mesmo que tu estejas muitas vezes escondido, estejam a passar coisas, situações na tua vida familiar, na tua vida pessoal, alguma doença, alguma dificuldade, etc. Mas nós sabemos que a luz de Jesus, Ele revela o que está escondido e cura as feridas e mostra o caminho. Amém. Tu crês nisto nesta tarde? Que Ele mostra o caminho. Ele mostra o caminho. Deixai-me partilhar, irmãos, porque ainda estou a viajar em Moçambique, apesar de estar em Portugal. Quando aquela mãe, no último núcleo que nós fomos, em Macuaua, e quando nós chegamos depois de 40 minutos, eu já nem sentia o meu corpo, depois naqueles buracos, com a preocupação se o carro chegava inteiro, ou as nossas vidas lá. Irmãos, quando nós chegamos lá, começamos a ver as crianças, começamos a ver as palhotas, começamos a ver cada uma delas praticamente com uma manga na mão, e quando se juntaram, quando eles começaram e honraram-nos muito com a humildade, com um sorriso na cara, apesar das dificuldades, do pouco ou nada que tenha, mas sempre com um sorriso nos seus semblantes, e quando se juntamos para poder ministrar a palavra, no louvor, e quando o pastor Sandro faz depois do apelo para virem à frente, eles vieram, e há uma criança, não é, que agordou, tinha a manga, não largava a manga da mão, e quando o pastor olhou para ele, começou-se a rir para o miúdo, o menino olhou para ele, então pôs a manga no bolso dos calções e deu a mão ao pastor, mas depois da oração ter terminado, a criança agarrou na manga e foi logo embora, porque aquilo era o único alimento talvez que ela tinha naquele momento. Mas quando uma mãe aproxima-se, ela não pede nada, como eu partilhei convosco, ela diz, pede, pastor, ora pelos meus filhos que são doentes. E aqueles filhos abeiraram perto da mãe, com outro bebê ao colo, e eu não resisti a colocar as minhas mãos, aquele povo com a esperança de receber alguma coisa, não do pastor Gracindo, mas sim da presença de Deus, mas sim o poder que cura, mas sim aquele que nos dá alegria, mas sim aquele que nos alimenta, não apenas das mangas, e não há nada para alimentar, mas a palavra de Deus alimenta a palavra a cada pessoa. Quando nós estávamos numa ocasião na ilha de Moçambique, um lugar escuro, um lugar de escuridão, onde há um povo islâmico que está ali em todo lugar, e quando nós entramos, e ainda fui espreitar a nossa igreja Assembleia de Deus, que tinha as luzes acesas, eu entrei porque a porta estava aberta, não vi lá ninguém, falei com os rapazes que estavam lá fora, e eles disseram, hoje não é dia de reunião, mas deixaram as luzes acesas, tinham a mesa do som, eles tinham o púlpito, e estavam aquelas cadeiras vazias,
dias. Eu disse, tudo bem, não há. Mas depois comecei a perceber a escuridão, as pessoas, o movimento das pessoas. Eu disse, Deus, isto é uma escuridão. E quando tive a oportunidade de estar com uma das pessoas que estavam, nós fomos comer qualquer coisa, e estava lá um jovem forte, e ele estava ajudando a senhora do restaurante, e quando eu começo a falar de Jesus com ele começa a dizer que foi um dos sobreviventes daquilo que aconteceu há tão pouco tempo em Memba, em que ele teve que fugir. Ele partilhou coisas que chocaram o meu coração, e vi imagens no telemóvel e disse, Deus, o que é que a igreja está a fazer? E lembro-me dele de estar a fugir e a correr, disse que não conseguia olhar para trás, pessoas a ficarem para trás, mães com os bebés ao colo a ficarem para trás, e ele conseguiu salvar, mas agora ele precisava de conhecer Jesus. E já entrou em contato comigo, estamos a conversar, e ele já está a ler a palavra de Deus. Este homem que mostra no seu físico o poder de ter um físico forte, musculoso, mas um coração que precisa de conhecer Jesus, que precisa conhecer esta luz, para que esta luz dê uma nova esperança, para que ele possa experimentar o melhor da vida. E experimentar o melhor da vida é a presença de Deus. Amém. O próprio Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tu tens a luz da vida, eu tenho a luz da vida, mas quem não tem precisa desta luz. Jesus declarou ser a luz do mundo. Esta luz de Jesus traz revelação, Ele mostra o caminho. Esta luz de Cristo também traz libertação, porque Ele quebra o poder das trevas, amém, aleluia. Esta luz de Cristo traz restauração, remove o nosso coração duro, torna o nosso coração maleável, um coração apaixonado por aquele que é a luz do dia, amém. A luz que possa brilhar em nós. Deus concedeu aos hebreus as colunas de nuvem e de fogo para que eles soubessem que a presença de Deus iria os acompanhar de dia e de noite. Nós vimos isto no livro em Êxodo, capítulo 13, durante a jornada para a terra prometida. Neste contexto, a coluna de fogo que representava a presença de Deus, representava também a proteção, representava também a direção de Deus. Quando nós deixamos Jesus iluminar a nossa vida, nós vamos ter tudo isso. Nós vamos ter a sua presença, nós vamos ter a sua proteção. Se os irmãos me perguntarem, onde eu estive lá em Nampula, era um lugar muito perigoso, com muito movimento lá fora. Um portão com umas grades, mas com um cadeado, nem sequer fechava o cadeado. Com 3 rapazes ali, jovens, que se chamam os guardas. E o meu quarto estava mesmo ali tão pertinho. Houve noites que eu não consegui dormir. Mas eu tive que ser provado por Deus, onde é que estava a minha confiança, onde é que eu estava a esconder-me e a proteger aquele que é a nossa proteção, aquele que é a nossa segurança, amém? Porque nós mesmo dentro do quarto havia-se barulhos, havia-se gritos, havia situações, eu nem sequer saía do quarto, apenas estava lá com a palavra de Deus, orando a Deus para o Senhor me guardar, para o Senhor me proteger, porque chegava o dia da manhã, era mais um dia para servirmos a Deus. Neste contexto nós podemos ver, quando deixamos Jesus iluminar a nossa vida, nós vamos ter a sua presença, que traz paz, traz direção, traz proteção, amém. Também esta luz que chegou, nós podemos ver que a chegada de Jesus, diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, aleluia, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Deus enviou a sua luz, maravilhoso conselheiro, porque é Ele que nos guia nas decisões da vida, amém? Então nós podemos ver que Ele é Deus forte, porque Ele sustenta-nos com a sua destra, amém? Aleluia, Pai da eternidade, porque Ele cuida
Ele é o maior cuidador. O seu amor é maravilhoso. Vejam só, nós conseguimos amar uns aos outros por causa do amor dele. Nós conseguimos amar o próximo por causa do amor dele. Nós conseguimos amar os nossos inimigos por causa do amor dele. Por causa do amor dele, porque ele é nosso cuidador. Aleluia. É o Pai da eternidade, príncipe da paz. Porque há momentos na nossa vida nós precisamos nos acalmar. Nós precisamos ouvir esta voz dele que diz: aquieta-te, que eu sou o Senhor. Eu estou no controle de todas as coisas. Fica em paz, porque Deus é o Deus de paz. Então Ele acalma-nos. A única luz que nunca se apaga é a luz de Jesus. Vocês vejam, os nossos telemóveis, não é, smartphones, têm luz. Então nós podemos, a lanterna, podemos acender e num lugar escuro vai ficar bonito, com muita luz, muita claridade. Na nossa casa temos as nossas luzes, os nossos candeeiros. Agora aqui também com essas luzes em direção a quem está aqui da frente. Mas vocês vejam, de um momento para o outro a luz pode apagar. De um momento para o outro a bateria pode terminar. Mas há uma luz que nunca se vai apagar. Essa luz é Jesus Cristo. É o único que pode apagar essa luz, que é Jesus, somos nós. Por isso há na nossa responsabilidade. Então no Natal o desafio não é apenas admirar a luz, mas recebermos de coração. O plano de Deus não termina em receber a luz. Ele quer que essa luz se espalhe no meio da escuridão, no meio das trevas. Então, o terceiro ponto que eu quero falar nesta tarde: a luz resplandece em nós e através de nós. Vejam só no versículo 2, no final: resplandeceu-lhes a luz. A luz resplandece em nós. Esta luz de Deus não apenas aparece, ela vai resplandecer. Ou seja, ela vai brilhar com intensidade. Vocês vejam que há aquelas formas de nós ligarmos o candeeiro, de nós pomos mais intensidade, então aumentamos, então vai dar mais brilho. Então esta luz que é Jesus que está em nós, tem que haver uma intensidade. Há momentos na nossa vida nós temos que dar uma intensidade. E isto vai da nossa vida com Ele. Isto vai da nossa vida com a palavra. Isto vai da nossa vida buscarmos a cada dia o Senhor. Consagrarmos a nossa vida. Isto vai também do nosso tempo com Deus. Não distrairmos com as coisas à nossa volta. Aleluia. Não distraímos com aquilo que se mostra na televisão. Não permitimos que muita coisa venha para tapar esta luz. Mas nós temos que dar a intensidade dessa luz. Então é com a nossa decisão. Então essa luz vai resplandecer em nós. Diz em Mateus, aleluia, diz assim: vós sois a luz do mundo. E já, versículo 14, 15 e 16, depois diz: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e que glorificam o vosso Pai. Nós somos chamados para refletir a luz de Cristo nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nas obras, porque aquilo que nós possamos fazer, nós queremos que brilhe esta luz em nós. Amém? Então a luz não apenas resplandece em nós, mas através de nós. Vejam só, João 7 e 9, nós não vamos ter tempo, mas diz: este veio para o testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Estava a falar de João Batista, mas nós vemos que Jesus veio ao mundo como a luz que salva, mas ele nos deixou, aleluia, a luz em nós, para que essas luzes possam brilhar. Então, para como testemunho da nossa vivência, em nossa intimidade com Deus. Então, se vivemos para Cristo, a luz verdadeira que Ele é, mas brilharemos como luzes e mostraremos aos outros a luz que está em nós.
Amém? A luz que está em nós. Então, meus irmãos, Ele nos enviou para continuarmos esta missão, para viver com propósito, para levar esperança onde há desespero, anunciar Jesus com palavras e ações. Nós estivemos em Zambésia, na escola bíblica da Zambésia, e 16 alunos graduaram, terminaram, ouvimos testemunhos. Foi um momento bonito, foi um momento agradável, eles entrarem a cantar, a dançarem, todos bem equipados, graduados, e os do segundo ano, eles estavam também de outra forma vestida. Eles entraram e ouvimos testemunho de alguns alunos que partilharam, que vinham de muito longe, de outros lugares, de outros distritos, de outras aldeias, que nem sequer tinham tempo para tomar uma refeição, ou porque não tinham dinheiro. Muitos tentaram, acabaram por pensar em desistir dessa caminhada, desse desafio. E nós tivemos o privilégio de ministrar a vida deles, mas eles tiveram um ano inteiro a poderem estudar, aprofundar este versículo bíblico que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primeira carta de Pedro, se os irmãos puderem acompanhar. E capítulo 2, versículo 9, diz: Mas, aleluia, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido que pertence exclusivamente a Deus, aleluia, para que anuncieis as virtudes, aleluia, daquele que vos chamou das trevas, aleluia, para a sua maravilhosa luz. Que tremendo, irmãos. Irmãos, vejam só, aleluia, que nós somos a geração eleita, somos o sacerdócio real, somos a nação santa, somos o povo adquirido, o povo que pertence a Deus. Então é a nossa responsabilidade, de cada um e da igreja no seu todo, nós anunciarmos as virtudes, aleluia, daquele que nos tirou, daquele que nos chamou, das trevas, porque é que nós estávamos na escuridão, mas foi o Senhor que nos chamou, nos transportou para a sua maravilhosa luz. Irmãos, quantos é que estão por aí? Quantas pessoas que estão nas trevas, quantas pessoas estão sem esperança, quantas pessoas não conseguem ver uma luz que brilhe? Será que essa pessoa que tu conheces, será que esse vizinho onde tu moras no mesmo sítio, no mesmo prédio, da rua onde tu estás a viver, será no teu trabalho também? Será que a luz está a brilhar na tua vida? Será que tu estás brilhando, aleluia, para que ele veja uma luz de esperança, para que alguma palavra saia da tua boca, para que traga esperança, que desperte nessa pessoa algo de Deus, algo de Deus. Então cada crente é uma vela acesa, aleluia, é uma vela acesa que Deus coloca em lugares escuros, como nas escolas, como nas ruas, como em outros lugares onde nós podemos imaginar. Então nós podemos ver que nós somos uma vela acesa, para que alguém veja em nós uma luz de esperança, para que nós possamos levar o amor de Deus, aleluia, a estas pessoas. A nossa missão é iluminar os que ainda andam nas trevas, ainda estão nas trevas. Irmãos, a igreja, Deus ainda vai buscar, eu creio nisto, que não vai buscar ainda a sua igreja, ainda que os sinais são tão evidentes, cada vez mais aquilo que está a acontecer, porque ainda há muitas pessoas nas trevas, e Deus está a contar contigo, comigo, com cada um de nós, para que nós possamos iluminar, para estas pessoas possam ver a luz. O Natal nos lembra a luz que recebemos, não é para guardar, mas é para partilhar.
Amém? Esta luz que nós recebemos tem que refletir, tem que brilhar em nós. Aleluia. Amém? Para que nós possamos, aleluia, ir. Então, irmãos, a palavra de Deus diz: ide por todo o mundo. Ide, é uma ordem. Pregai o Evangelho. Pregai as boas novas, as boas notícias. Não vale a pena ligar o televisor para ouvir más notícias, mas abra a palavra de Deus para ouvir boas notícias a cada dia. Amém? Esta é a continuação de Natal, o nascimento da luz que continua a brilhar em nós e através de nós. Se o Natal é chegada a luz, então a missão da igreja é manter esta luz acesa até que Cristo volte para vir buscar a sua igreja. Amém? Glória a Deus. Concluo nesta tarde. O Natal é a celebração da luz que venceu as trevas, porque quando a luz está, quando a luz brilha, não há lugar para a escuridão, não há lugar para as trevas, elas são dissipadas. Então nós temos que ser esta luz para refletir o amor de Deus no mundo que ainda caminha na escuridão. Não deixes que as trevas do medo, da confusão, da indiferença, do pecado, que pode às vezes apagar a luz que está em nós. Não deixes que isso aconteça com a tua vida, mas tu precisas ser uma luz que brilhe. Amém? Resumindo, que a promessa, Deus não nos deixou na escuridão, mas Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? A chegada de Jesus no Natal foi chegada da luz verdadeira, a luz que continua a iluminar, aleluia, as nossas vidas e em nós e através de nós. O chamado não somos enviados, nós somos enviados para brilhar e cumprir esta missão. Veja só, recordo-me umas palavras do pastor Paulo Viegas na província da Zambésia. Quando nós, depois de termos atravessado aquele rio dos bons sinais, naquele navio que eu pensava que aquilo não ia andar, e quando começou a andar pensei que ia afundar, com muitas pessoas e galinhas e motos e bicicletas. Misericórdia, eu estive a orar o tempo todo, estava mesmo a orar ao Senhor para que pudesse chegar até. Eu prefiro andar de avião e graças a Deus andei 6 vezes de avião lá em Moçambique, de um lado para o outro, do que andar de navio. Mas irmãos, quando nós depois fomos até o lugar ali no distrito de Nanchunge, e quando estivemos ali a ministrar a palavra de Deus, eu ouvi as palavras do pastor Paulo Viegas. Ele disse: pastor, a luz apareceu há pouco tempo aqui neste lugar. Era um lugar escuro, era um lugar em que o diabo se manifestava, feitiçaria, pessoas possessas. E quando Deus começou a agir, Deus começou a libertar, Deus começou a abençoar, mesmo sem condições de estarem abrigados num espaço, naquelas palhotas, de tal maneira, pastor, até a luz agora temos. Recordo-me destas palavras, porque onde nós chegamos, a luz tem que brilhar, e a luz vai vir em todos os aspectos, até em termos físicos, mas acima de tudo em termos espirituais. Mas hoje a luz Natal pode também entrar no teu coração. E o próprio Jesus diz, João 8:12, e termino: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Desejas essa luz? Então entrega, como nós temos entregue na nossa vida. Mas como é que estás? Como está a tua luz? É verdade que Jesus é a luz verdadeira que ilumina. Como é que tu estás? Será que mais do que as luzes lá na Baixa de Lisboa, que brilham aquelas ruas principais e que dá alegria e que se juntam as pessoas para ver as imagens através das luzes, será que tu
podes ser essa luz que brilhe e que as pessoas se aproximam de ti e que possa haver essa luz que chama a atenção a essas pessoas, para elas poderem perceber que em ti há uma luz que traz uma mensagem nova de Natal. Recordo-me, estávamos a orar por aquele homem velhote, porque a maior parte deles não sabem a idade que têm e não sabem, eles estão ali à mercê da natureza, num sítio que estivemos lá na missão. Recordo que fomos chamados para ir orar por aquele senhor que estava estendido no chão, doente, encolhido. E nós fomos falando e aproximaram as crianças todas na expectativa o que é que nós iríamos fazer. E quando nós começamos a falar da mensagem da cruz, e ele todo encolhido, certamente com dores, certamente sem esperança, sem conhecer Jesus, e quando nós passamos pela mensagem da cruz, então ele começou a abrir os olhos. E quando nós perguntamos se ele queria receber Jesus na sua vida, e ele não hesitou, ele disse logo que sim. Ele disse em dialeto dele, eu não estava a perceber, mas pela forma como ele respondeu logo, eu percebi que alguma coisa estava a acontecer, e foi traduzido a dizer que sim. E nós impusemos as mãos, porque mais do que a cura física que Deus pode curar, Deus queria trazer uma nova vida, uma nova luz na vida daquele homem, uma nova esperança. E as crianças, que eram um grupo grande, estavam à volta, elas ficaram a observar. Imagino, irmãos, o que pode fazer ver uma alma salva, ver alguém que experimente e deixa a luz brilhar na sua vida, o que pode contagiar as pessoas à sua volta, trazendo uma esperança àquelas pessoas que estavam à sua volta. Amém? Meu irmão, minha irmã, que este Natal tu sejas e continues a ser uma luz que brilhe. Não deixes apagar essa vela que está acesa no meio da escuridão, num mundo perdido e sem esperança, mas a igreja é a luz, porque Jesus é a luz verdadeira. Vamos orar ao Senhor. Amém. Aleluia. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, nesta tarde, Senhor. Obrigado porque nós ouvimos a Tua palavra. Obrigado porque nós, Senhor, pelo Espírito Santo, nós podemos entender e perceber e aprofundar, Senhor, cada palavra que foi hoje falada, proclamada, Senhor. Aqueles que estão aqui presentes, como aqueles que estão observando à distância, através dos meios, Senhor, que os recursos que têm, Senhor. Nós sabemos que vivemos tempos difíceis, Senhor, mas nós sabemos, Senhor, que a igreja tem esta responsabilidade. Nós que temos sido chamados das trevas para a maravilhosa luz, nós que estávamos sem esperança, desesperados, na escuridão e sem rumo na nossa direção, mas Tu trouxeste a luz, esta luz que tem brilhado na nossa vida, esta luz que nos tem iluminado, a Tua palavra, Senhor, que é a lâmpada para os nossos pés. Obrigado, Jesus, Pai, para que cada dia, Senhor, nós possamos, Senhor, ao lugar onde nós estamos, Senhor, possamos ser uma luz que brilhe, uma nova oportunidade possamos ter, as pessoas à nossa volta, com quem falamos, com quem estamos, Senhor, os nossos vizinhos, Senhor, os nossos familiares que vão estar connosco e que ainda não Te conhecem agora na época de Natal. Nós queremos, Senhor, partilhar deste amor, Senhor, deste verdadeiro Natal, Senhor, que é o nascimento de Jesus, que é a luz, Senhor, que ilumina, é a luz que traz esperança, traz uma verdadeira alegria que permanece nos nossos corações. Obrigado, Senhor, dá-nos a Tua graça, Senhor, para sermos exportadores, para podermos anunciar, Senhor, as virtudes, Senhor, para podermos anunciar, Senhor, ó Deus, possamos brilhar, Senhor, possamos, Senhor, ver que as trevas vão ser dissipadas, vão ser afastadas na medida que nós avançarmos, na medida
medida, Senhor, que nós conquistarmos, Senhor, o território, os lugares que estão em escuridão, nas vidas que não têm esperança, nós vamos ver algo novo. Obrigado pela igreja, obrigado pelo teu povo, um povo adquirido, um povo que te pertence, Senhor, um povo, Senhor, que tem sido chamado para ser anunciadores, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Oh Pai, nós entregamos todas as coisas nas tuas benditas mãos, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia.